Graça e paz, amados, que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar falando ao coração de cada um dos irmãos, que o Espírito Santo de Deus possa falar poderosamente também ao coração daqueles irmãos que vão estar nos assistindo depois, que Deus possa estar abençoando a vida de cada um de vocês também. Quero convidá-los nesse momento a fecharem os seus olhos. Nós vamos ter o nosso início no nosso culto, nós vamos estar falando com Deus e depois em seguida nós estaremos orando e a equipe de louvor também vai estar aqui à frente e juntos nós vamos estar louvando a Deus. Vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus, soberano, eterno e grandioso Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos nesta noite, nós te agradecemos pelo teu amor, pela tua graça e pela tua misericórdia. Nós te louvamos pela tua bondade que o Senhor tem tido, Senhor, com cada um de nós, com a sua igreja. Que a cada dia o Senhor nos proteja, o Senhor nos guarde, o Senhor nos livre de todo mal, Senhor. Que o Senhor não permita que caiamos, Senhor, em tentações, no laço do inimigo. Abençoa cada casa, cada família, Senhor, nesta noite. Abençoa cada um dos irmãos que estão aqui, aqueles que também não estão. Que o Senhor os visite e derrame sobre a vida de cada um, ó Pai, as suas mais ricas bênçãos celestiais. Fala conosco, Senhor, nesta noite. Fala segundo as nossas necessidades. Traz conforto sobre as nossas preocupações. Traz paz nos nossos corações. É o que nós te suplicamos, ó Pai. E desde já nós te agradecemos pela tua presença no nosso meio. Esta é a oração que nós fazemos, agradecidos no santo nome de Jesus. Amém. Quero chamar aqui o irmão Robson e vamos juntos louvar ao Senhor. Quero convidar os irmãos a colocarem-se de pé, em pés, a irmã Elaine também, e que juntos nós possamos louvar ao Senhor nesta noite. Volte para nós.
exaltado seu nome. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado no céu. Ele exaltado no céu. Ele exaltado no Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Amém, amados, podem se assentar. Aos nossos irmãos que estão em casa, né, como vai ser transmitido um dia após, nós pedimos perdão aos irmãos, mas devido a um problema técnico, não culpa nossa, mas devido à operadora, nós estamos sem internet, então por isso vai ser disponibilizado esse culto da quarta, um dia após, que vocês vão receber na quinta-feira. Mas que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, e se assim Deus trabalhar, e tenho certeza, no domingo nós estaremos aqui às 9 horas da manhã e também às 19 horas ao vivo, em nome de Jesus. Amém? Amados, nós vamos para o nosso momento de oração, como nós não vamos ter pedidos dos nossos irmãos em casa hoje, que nós não vamos estar ao vivo, então nós vamos orar, né, pelos irmãos que estão aqui, nós vamos ter os nossos pedidos. Quero deixar também um aviso que nós esquecemos, mas a partir de segunda-feira, que seria esta, nós teremos a nossa semana de oração, que passou, nós combinamos a nossa reunião de diretoria, mas passou batido, que nós
viemos vindo dessa pandemia, peço perdão aos irmãos, mas então nós vamos ter na segunda semana, mas no próximo mês, para a gente não esquecer, nós vamos ter a nossa semana de oração na primeira semana de todo mês, mas nesse mês, como passou, semana que vem nós teremos, a partir de segunda-feira, das 19 às 20 horas, nós estaremos aqui para nós estarmos orando. Os irmãos que sentirem o desejo, pode estar vindo aqui então, a semana que vem, a partir da segunda-feira. Os homens também, como vai ser transmitido, José Olivato está organizando para todos os homens, não só, tá, amados, os mais idosos como nós, mas todos os homens da igreja, sábado de manhã, às 9 horas da manhã, nós estaremos aqui para a gente passar um momento junto e nós teremos um café da manhã. Então os jovens estão todos convidados a estar conosco aí. José Olivato vai estar enviando aí depois para os homens, tá? O que vai ser feito e toda a programação. As mulheres estarão proibidas, tá, mulheres? Vocês vão ficar em casa, vocês se organizam e fazem o chá da tarde de vocês aí, ou o café da manhã, mas sábado nós teremos aí o café dos homens e pretendemos fazer pelo menos uma vez por mês, para a gente ter um momento mais junto aí de comunhão, juntos, que a gente possa também pensar o decorrer aí numa união masculina da Igreja Batista Ebenezer, inserindo esses jovens aí para estar trabalhando aí, sendo responsáveis pela união masculina. Vamos para o nosso momento de oração, amados, temos pedidos? Osvaldo? Não entendi, meu amor. Pela vista? Meu irmão Osvaldo, pela sua visão. Sulamita? Pela sua volta ao médico e pelo INSS. Vanessa, pelo estudo, pela casa, família. Mais pedidos? Wallace? Gustavo? Tá. Vamos então, amados, orar. Ana? Pelos missionários e família e pela nossa assembleia dia 24. Vamos falar com Deus, amados? Vocês podem ficar à vontade, se vocês quiserem ficar de joelhos, se vocês quiserem ficar sentados, fiquem à vontade, irmãos. Nós vamos ter o nosso momento de oração. Maravilhoso Deus, soberano, grandioso e eterno Pai. Primeiramente, nós te louvamos e bendizemos por esta oportunidade maravilhosa que o Senhor nos dá, de podermos estarmos aqui prestando culto ao Senhor, e neste momento, ó Pai, em especial, de podermos nos colocar diante da Tua presença em oração. Porque nós sabemos que o Senhor é um Deus vivo e que vive eternamente, e que reina com todo poder, glória e majestade, e que sempre está atento com os seus ouvidos para aqueles que se prostram diante da Tua presença e colocam a confiança no Senhor. E nós somos, ó Pai, uma igreja que te serve, que te busca. Apesar de sermos falhos e pecadores, confiamos na sua soberania e cremos no teu poder e na tua majestade e na tua eternidade. Por isso nós colocamos esses pedidos diante do Senhor nesse momento. Colocamos os pedidos do irmão Osvaldo, Pai. Que o Senhor coloque as tuas mãos sobre o teu servo, sobre o teu filho. Que o Senhor trabalhe na sua visão, porque o Senhor é todo poderoso, Pai. Também pedimos ao Senhor, pelo pedido do irmão Osvaldo, que o Senhor coloque as tuas mãos na assembleia que nós teremos, da nossa associação, que tudo ocorra, Senhor, lá para a honra, para a glória e para o louvor do teu santo nome, Pai. Também colocamos diante do Senhor, ó Pai, a vida do Gustavo, Pai, desse jovem a qual o Wallace pediu. Que o Senhor coloque as tuas mãos sobre a vida dele, que o Senhor esteja trabalhando poderosamente sobre a vida do Gustavo. Nós não sabemos quem ele é, mas o Senhor o conhece porque foi o Senhor que o formou. Também colocamos diante do Senhor o pedido da Ana, Pai. Nós colocamos os missionários diante do Senhor. Todos esses nossos irmãos que estão espalhados por toda a face da terra, em todos os continentes, pregando e semeando a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa, a cada dia, ser o sustento de cada um deles.
que nos momentos difíceis da vida deles, das perseguições, das angústias, das dores, nos momentos de doenças, de falta, Senhor, que o Senhor possa ser o consolo, que o Senhor leve a tua paz, que o Senhor derrame do teu bálsamo sobre a vida dos missionários, ó Pai. Que o Senhor os sustente, que o Senhor os guarde e que o Senhor os pague e os recompense segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade. Que as tuas dádivas, Senhor, sejam derramadas sobre os missionários. Também, Senhor, peço pela minha casa, pela minha família, o pedido da Ana, que o Senhor esteja nos guardando, nos livrando de todos os males, que o Senhor esteja nos protegendo das ciladas de Satanás, Pai. Também pedimos, Senhor, pela vida da Sulamita, que o Senhor esteja colocando as mãos, Senhor, sobre o INSS, que a tua provisão esteja sobre a vida da tua filha e da tua serva. Também, Senhor, da sua saúde, recuperação total da sua cirurgia, que o Senhor esteja colocando as mãos, que o Senhor oriente os médicos, para que tudo seja para a honra e glória do teu santo nome. Também abençoa a Vanessa nos seus estudos, na sua casa, a sua família, que o Senhor esteja guardando, Senhor, a casa da Sulamita e da Vanessa, que o Senhor esteja entrando a cada dia com as provisões necessárias sobre essas duas jovens, Senhor, sobre essas duas filhas do Senhor, ó Pai, que o Senhor as guarde e os livre de todo mal, é o que nós te suplicamos. Também peço pela Igreja Batista Ebenezer, ó Pai, quero lhe agradecer, Senhor, pelo cuidado, pelo amor e benevolência que o Senhor tem tido com esta igreja. Abençoa cada família desta igreja, cada membro, cada pessoa que nos visita, que o Senhor derrame das suas mais ricas bênçãos celestiais sobre a vida de cada um. É o que nós te suplicamos, ó Pai, agradecidos no santo nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Eu quero convidá-los nesse momento a abrirem a palavra de Deus no livro de Jó, capítulo 1, versículo 20 ao versículo 22 da palavra de Deus, onde nós vamos meditar nesta noite e vamos falar um pouco sobre a submissão a Deus. Jó, capítulo 1, versículo 20 ao versículo 22 da palavra de Deus. Jó, capítulo 1, versículo 20 a 22. Amém, amados? A palavra de Deus diz assim: Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe, nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus, soberano, eterno e grandioso Pai. Mais uma vez nós nos ponhamos em oração diante da Tua presença, com a Tua santa e maravilhosa palavra aberta diante da nossa face. Te suplicamos agora que pelo poder do Teu Santo Espírito, o Senhor nos dê entendimento, porque naturalmente nós não podemos compreender. Que o Teu Santo Espírito abra os nossos olhos, rasgue os nossos corações e coloque a Tua palavra, Senhor, para que ela permaneça para sempre nos nossos corações e nas nossas mentes. Fala conosco através da Tua palavra, fala segundo as nossas necessidades, que a Tua palavra nesta noite, ó Pai, assim como tem sido todos os dias da nossa vida, remédio para a nossa alma. Toma a minha vida, assim como a vida dos meus irmãos aqui e aqueles que estão em casa, cada um de nós, como instrumento nas Tuas mãos, para que nós possamos ser moldados segundo a Tua vontade. É isso que nós te suplicamos, desde já agradecidos no santo nome de Jesus. Amém. Amados, submissão a Deus nesse texto é algo que é muito profundamente e que muitas vezes vai além daquilo que nós entendemos. Porque quando nós falamos de submissão, é claro que nós falamos em obediência. Mas quando nós olhamos para esse texto, e vocês podem voltar um pouquinho mais atrás, e o início do capítulo 1,
Nós vemos que Jó era um homem justo, fiel a Deus e temente. Era um homem bem-sucedido, tinha uma família bem estruturada. Diz que os seus filhos saíam e sentavam e comiam juntos, viviam em harmonia. E mesmo que ele não soubesse que houvesse pecado, ele oferecia sacrifícios a Deus pelos pecados dos seus filhos, ainda que eles não tivessem cometido, e também pelos seus. Mas diz que Deus fez uma reunião solene nos céus com os seus filhos, e diz que o intruso aparece por lá. Sem pedir, sem falar, como é Satanás, ele aparece na vida de todos, como na minha e na sua, apareceu lá, e ouvindo a conversa, e disse para Deus, claro, Senhor, abasta a vida de Jó com todos os bens da terra? Eu quero ver se o Senhor tirar tudo que o Senhor lhe deu, para ver se ele te adora de balde. Uma palavra muito antiga, usada em poucas traduções, na minha talvez não esteja, mas na sua, se for uma antiga, vai usar esta palavra de balde. Ou seja, com toda a intensidade, ele adora o Senhor, porque o Senhor com toda a intensidade o abençoou. Se o Senhor tirar essa intensidade, essa quantia muito grande de bênção, eu quero ver se ele não blasfema contra o Senhor. E Deus disse, pode ir, tira tudo quanto Jó tem, tira dele, para ver se ele faz. Então, quando nós olhamos aqui, a partir do versículo 20, se você ler, você vai ver que os escravos de Jó saíam correndo, e vem correndo e falam assim, olha Senhor, veio um povo lá e pegou todo o gado que tinha, matou todos os seus servos ao fio da espada, só eu escapei para trazer notícia. Ele nem estava terminando de falar, veio o outro correndo e falou assim, olha Senhor, Deus mandou uma chuva de fogo, matou os jumentos, camelos, as ovelhas, tudo que o senhor tinha, não deu nem tempo dele terminar de falar, falou assim, olha, estavam os seus filhos, comendo e bebendo na casa do teu primogênito, veio um vento dos 4 cantos da terra, bateu nos 4 cantos da casa, e a casa caiu, e todos morreram, só sobrou eu para vir me avisar. Depois dessa introdução nós vamos entrar a partir do versículo 20, o que é uma submissão a Deus nos momentos da maior tribulação da vida de um homem. Diz que Jó ouve em silêncio, porque você não vê durante todos os passos Jó se levantar, ele ouve em silêncio. Porque falar demais, amados, nos momentos das nossas dificuldades nós ofendemos a Deus. Guarda isso no teu coração. Fique em silêncio nos momentos da sua dificuldade, só fale quando você tiver a plena certeza que você vai ser submisso a Deus. Então Jó, dentro desse silêncio, após ele ouvir que tinha perdido tudo, os seus bens, se não o bastasse, ele tinha perdido todos os seus filhos. Não sobrou nada. Você tem noção do que é isso? Então Jó se levanta, como símbolo que nós entendemos perfeitamente dentro da religião depois judaica mais clara, mas era comum daqueles que adoravam a Deus, em momentos de grande tristeza ou de grande tribulação, ele rasga as suas vestes. Ele raspa a sua cabeça como um sinal que ele vai jejuar na presença de Deus, como um voto. Paulo faz isso quando volta para a festa em Jerusalém, com voto a Deus. Então ele se lança em terra, e no momento da maior angústia e da maior dor, o primeiro ato de submissão de Jó é adoração. Diz que ele fez tudo isso e o adorou. Vocês têm noção, amados? Por isso que muitas vezes nós não entendemos esta palavra submissão, principalmente citado no Novo Testamento, quando fala para as mulheres, sede submissas aos vossos maridos, não é? E os seus maridos amem as vossas esposas como Cristo amou a igreja. A submissão, amados, é algo espontâneo, é algo por amor, é algo prazeroso, é algo que excede o entendimento humano. A submissão não pode ser algo
esquematizado, não pode ser algo mecânico e não pode ser algo, vamos colocar assim, ensaiado. A submissão a Deus tem que ser por amor, em sinal de adoração. Diz que Jó se lançou por terra, rasgou as suas vestes, raspou a sua cabeça, provavelmente se vestiu com pano de saco. Talvez, não cito o texto, mas comum, vem por tradição, eles se jogarem cinza no seu corpo para dizer que eles são escórias, trapos e para nada lhes serve. Esse é o sentido de Jó. E ele se prostra diante de Deus quando perdeu tudo e a sua família, os seus filhos estavam mortos recentemente, e ele o adorou. Então, amados, é algo maravilhoso de nós olharmos para esse texto e entendermos que um dos sinais de submissão a Deus é a adoração no momento de sofrimento. E é difícil de nós entendermos isso humanamente, porque qualquer um de nós iríamos dizer: como pode? Tudo deu errado naquele dia para Jó, tudo. Nada pior poderia acontecer, porque se você olhar para Jó, ele falando com Deus e Deus retribuindo a ele as perguntas depois, retóricas, se você continuar lendo, Jó amaldiçoou o dia que ele nasce. Ele diz: era melhor que eu tivesse sido um aborto, porque a dor era muito grande, mas Jó não pecou. Ele se prostrou diante de Deus com dor no coração, provavelmente seu coração estava moído, seu coração estava arrebentado, provavelmente ele estava coberto em lágrimas, talvez o seu corpo estivesse tomado por um tremor muito grande, pelo nervosismo que atingiu a sua alma, como qualquer homem comum, como eu e você. Se chegasse para você e trouxesse uma notícia dessa: olha, a sua casa pegou fogo, o seu dinheiro acabou, todos os seus bens foram roubados, acabou, você não tem mais nada, você já deveria estar tremendo. E aí chega outro e diz: e olha, e os seus filhos todos foram mortos. A verdadeira submissão a Deus, amados, no momento do sofrimento, da angústia e da dor, leva o homem e a mulher a adorar a Deus. No versículo 21, Jó então, na sua adoração, prostrado no chão, com a sua roupa rasgada, vestido de saco, talvez com o corpo coberto em cinza, ele declara um poema na sua adoração, magnífico diante de Deus. Nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Submissão a Deus, amados, requer de mim e de você fazer poesias em versos e prosas, fazer louvores diante das perdas mais dolorosas da nossa vida e das tribulações mais grandes que enfrentamos. Isto é submissão a Deus. Sabe por quê? Porque Jó entendeu que Deus sempre faz o melhor, que Deus sempre faz o que é correto, que Deus não escreve certo por linhas tortas, Deus escreve certo porque as suas linhas sempre são certas e direitas. Ele entendeu que Deus nunca tarda e que Deus nunca falha, que Deus sempre está no tempo exato e tudo que Ele faz é correto, tudo que Ele faz é perfeito. Por isso, amados, ser submisso a Deus é adorar o Senhor nos momentos das mais grandes tribulações da nossa vida. Quando tudo ao nosso redor está em chamas, quando tudo ao nosso redor está destruído, quando nós olhamos só tem caco, quando as pessoas de fora olham e dizem não tem mais jeito para ele, aquele que serve ao Senhor, aquele que ama a Deus, aquele que é o servo fiel e justo que se desvia do mal, é momento de se prostrar e adorar o Senhor. É momento da nossa boca
ao invés de blasfemar contra Deus e brigar contra Deus, é momento de levantar um poema e fazer como Jó. Nu eu saí do ventre, nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O que Jó simplifica na sua adoração e rompendo o silêncio das falas dos seus servos, quando ele abre a boca no momento da maior dor da sua vida, ele diz o seguinte, reconhecendo: eu nunca tive nada, porque o homem nasce sem nada. O homem nasce sem roupa, nu, referindo-se para Apocalipse, capítulo 3, miserável, pobre e nu, nós somos. Jó disse isso, nós somos isso. Falou, não tem problema nenhum, foi assim que eu vim, mas assim eu voltarei, porque nos braços do meu Pai tem roupas para me vestir. Aqui eu sofro, aqui eu fico sem nada, mas lá não vai ter mais choro, não vai ter mais dor, lá não vai ter mais sofrimento, lá não vai ter pecado, lá não vai ter mais morte, lá não vai ter mais domínio de Satanás. Então ele continua dizendo, porque tudo que eu tinha não era meu, tudo que eu tinha foi o Senhor que me deu. Isso é ser submisso a Deus, amados, e entender que a primeira pessoa do singular não existe na vida daqueles que servem a Deus. Deus deu, é dele, ele tem o direito de pedir de volta a hora que ele quiser, e ele pediu. Por isso entendo que nada tenho e nada sou, então por isso eu me prostro e adoro o Senhor, e com a minha boca eu digo, na hora da minha maior angústia e aflição, bendito seja o nome do Senhor. Olha que coisa maravilhosa, a submissão de um homem fiel e justo na presença de Deus. Amados, eu sei que não é fácil, é lindo o poema e a escritura, é lindo olharmos para a vida de Jó, mas eu sei que não é fácil nós vivermos isso, nem para mim, nem para nenhum de vocês e nem para quem nos assiste, mas é necessário para mim e para você fazermos isso, para que possamos experimentar do que Deus tem de melhor. Sabe por quê? Porque Jó permanece lá, vem os seus amigos de longe, ficam em silêncio por um período com Jó, mas depois começam a atribuir a Jó pecados que ele não tinha cometido, mas mesmo assim Jó não peca, ele permanece, ele lamenta como todo homem diante do Senhor, e o Senhor então diz que vem num redemoinho em uma conversa particular com Jó, e explana para Jó a sua soberania, poder, graça, misericórdia, com todas aquelas perguntas a Jó retóricas, se eu não me engano, acho que são 36, e Jó em silêncio novamente, mas no final ele disse, eu conheci a Deus, tinha ouvido, porém hoje os meus olhos viram o Senhor. Amados, os nossos olhos só poderão contemplar a beleza de Deus quando nós formos submissos, como Jó foi a Deus no momento de tribulação. E no versículo 22, para nós encerrarmos, a submissão a Deus, amados, verdadeira, por amor e adoração, leva o homem, nas circunstâncias mais horríveis da sua vida, não pecar contra o Senhor, porque diz assim, em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Aquele que é submisso, entende que as coisas que acontecem na nossa vida, não é falta de Deus, que as coisas que acontecem na nossa vida, é plano
propósito, vontade do Senhor, mas para o nosso crescimento e para as nossas bênçãos. O homem que é submisso ao Senhor diante das tribulações, das adversidades, diante do sofrimento gigante como de Jó, o homem e a mulher submissa a Deus não peca. Que o texto diz, em tudo isso, Jó não pecou contra o Senhor. Ele permaneceu fiel e justo, se desviando do mal. Sabe o que isso significa, amados? Cumprindo-se o que está escrito no Novo Testamento. Submetam-se a Deus. Não é isso? Obedeçam ao Senhor, sejam submissos ao Senhor, façam a sua vontade. E o diabo? Foi o que aconteceu. E se você continuar lendo, o diabo volta. Eu falei, e aí? Você viu? Ele falou, mas deixa eu tocar nele mais uma vez. Pode, só não vai tirar a vida. E diz que Jó ficou enfermo, pele e osso, fedendo. As pessoas tinham nojo dele. Porém ele não pecou contra o Senhor. A submissão, amados, verdadeira diante de Deus, são nas nossas angústias e nos nossos sofrimentos, nós continuarmos adorando a Deus na beleza da sua santidade. Porque Deus não deixa de ser Deus quando o ente querido morre. Deus não deixa de ser Deus quando as coisas na nossa casa e na nossa vida não vão bem. Quando nós vivemos o pior dia desde que nascemos, Deus continua sendo Deus, Criador, Supremo. Ele continua sendo todo-poderoso. Ele continua sendo dono e sustentador de todas as coisas. Ele não muda a sua essência. E Jó, na sua submissão, ele demonstra que ele é esse homem que reconhece tudo isso no momento da sua angústia e da sua aflição. Que eu e você, amados, como crentes em Cristo Jesus, possamos pegar esse texto e fazer desse texto um pedagogo na minha e na sua vida, porque a palavra de Deus é pedagoga a nós. A cada dia, amados, nós aprendemos com ela, e nós não vamos ser como Jó amanhã. Garanto a cada um de vocês, como eu não serei e você não serás, mas nós podemos, através de uma vida de submissão a Deus, através de uma vida diante das dificuldades, fecharmos a boca e morder a língua e ficar em silêncio, e abrirmos a nossa boca só no momento quando formos exaltar, engrandecer e louvar ao Senhor diante das tempestades. Aceitarmos o que Deus está fazendo na nossa vida e recitarmos poemas e fazermos louvores diante das tempestades, das angústias e das dores, ainda que o nosso coração esteja em pedaços por aquilo que aconteceu, que possamos arrumar força, a qual é o Espírito Santo de Deus que nos dá, porque foi o Espírito Santo de Deus que deu essa força a Jó, e então possamos abrir a nossa boca e recitar um poema como de Jó: no saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá, o Senhor me deu e o Senhor tomou, mas nem por isso eu blasfemo contra o Senhor. Eu lhe digo, por tudo que o Senhor tem feito, bendito seja o nome do Senhor. Que nós possamos aprender a essa submissão, amados. Que esse texto seja pedagogo na minha e na tua vida, e que a cada manhã possamos aprender com ele, e sempre se lembrar que o exemplo maior disso foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele passou por tudo isso, muito além de Jó. Daí você diz, mas Jesus não era casado, ele não perdeu os filhos. Todos nós somos filhos de Deus, aqueles que creem em Jesus, não toda a humanidade, todos são criaturas de Deus. Mas quando Jesus veio, amados, como eu preguei aqui uma vez, quando ele viu Lázaro lá no túmulo, e diz que Jesus chorou, no sentido
da língua aramaica. Ele chora porque ele vê a decadência do que era para ser a coroa da sua criação. O que tinha de mais perfeito, de mais belo, estava apodrecendo. Então ele chorou. Ele olha para Jerusalém e chora e diz: Jerusalém, 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 quantas vezes eu quis trazer vocês, mas vocês me negaram. Então Jesus, como homem, passou por tudo isso, e ele é o maior exemplo, ele é o maior pedagogo. E por esse motivo, o que era destinado para nós, ele tomou em nosso lugar. Por esse motivo, amados, eu e você devemos ser submissos a Jesus, como Jó foi a Deus. Sabe por quê? Porque ainda que possamos ter algumas coisas aqui na terra, e momentos de alegria, de felicidade, quando a morte chegar, a mim e a você, esse texto de Jó vai ser muito presente na nossa vida. No eu vim e no eu voltarei, porque para o túmulo, eu e você, amados, não levamos nada, mas que possamos então entender que aquele que crê em Jesus, ainda que morra, viverá. João capítulo 11. Então, amados, para que nós possamos, diante da morte, sermos felizes, precisamos ser submissos a Deus. Precisamos aqui na terra, nos momentos de grandes dificuldades, de grandes tribulações, de grandes perdas da nossa vida, precisamos nos prostrar e adorar ao Senhor. Eu sei que não é fácil entender isso. Eu sei que não é fácil perder um filho, por exemplo, como no caso de Jó. Estavam todos com saúdes, bem, festejando, comendo e bebendo. Não é fácil. Se você perguntar, pastor, o que você faria? Eu não sei. Mas todos os dias eu peço que o Senhor, se um dia acontecer, que Ele me conceda graça e misericórdia de eu adorar o Senhor. Que eu e você, amados, nos momentos das dores mais profundas das nossas vidas, levantemos um clamor ao Senhor, louvando e adorando, porque esta é a verdadeira submissão. Porque quando estamos na fartura e na bonança, é fácil louvarmos ao Senhor. É ou não é? Sejamos sinceros. Mas o que esse texto nos ensina, amados? Que precisamos também ser submissos a Deus, quando Ele permite que a nossa vida dê uma reviravolta, ao contrário. Eu li um testemunho, quero terminar, não vou lembrar o nome, trabalhou anos, com o resto da sua vida com Billy, um jovem que foi em uma cruzada na Austrália, porque o seu pai morre e ele tinha, acho que 13 anos, e ele lutou contra Deus, subiu no telhado da sua casa e disse que odiava a Deus, que jamais ele ia amar a Deus. E quando ele viu que Billy Graham fazia grandes cruzadas e pregava pelo mundo, ele pegou uma raiva gigantesca de Billy Graham. E por fazer parte já e ser líder de uma gangue, ele descobriu que Billy Graham ia pregar, eu não lembro se é na Canadá ou na Austrália, onde ele morava, e ele planejou com seus amigos que ele iria matar Billy Graham. Então eles pegaram as suas armas e foram para onde Billy Graham ia pregar. E ele disse que quando ele chega dentro do local, uma voz diz a ele assim: o que você está fazendo? Ele olhou e não viu ninguém, e ele responde, porque ele sabia que era Deus, e ele diz: eu já não disse que eu odeio o Senhor? Ele falou que foi a última palavra que ele disse. Ele se lembra que Billy Graham estava fazendo o apelo, eles foram em 10, e 9 do que foram com ele se converteram naquele dia, e ele entregou a sua vida a Cristo. E ele se tornou um pastor depois e trabalhou anos, hoje ele já é muito velho, e ele escreve uma biografia há pouco tempo agora, dando esse testemunho do que Deus faz, amados, na vida do homem. O que Deus é grandioso para fazer. E ele disse que com toda a ira e com toda a raiva que ele tinha de Deus, Deus foi benevolente
e bondoso com ele, e salvou a sua vida. Trazendo para nós esse texto, se nós formos amorosos a Deus e submissos a Deus, o que Deus não fará por nós? Você tem noção do que é isso? Amados, a história de Jó foi para Jó. Deus conhece cada um de nós. Esta pregação não está dizendo que Deus vai matar toda a nossa família, nem está dizendo que vai fazer nós passarmos fome, e nem está dizendo que nós seremos acometidos de uma doença horrível, que as pessoas vão ter nojo de nós. O que esta palavra está nos ensinando, que é possível ser submisso a Deus dentro das tribulações nossas nos nossos dias de hoje, que é possível adorar o Senhor e exaltar o seu nome diante das dificuldades, que não há motivo nenhum na minha, nem na sua vida, e nem na vida de quem nos assiste, para nós lutarmos contra Deus. Não há motivo nenhum para nós nos entristecermos e acharmos que Deus esqueceu de nós. Deus é digno de ser louvado em qualquer circunstância das nossas vidas, todos os dias enquanto nós estivermos aqui, e todos os dias quando formos morarmos com Deus, Ele é digno de honra, de glória e de louvor e adoração. É este que o texto está nos ensinando. Isto é ser submisso a Deus, amados. Louvar ao Senhor, engrandecer ao Senhor e adorar ao Senhor em todos os momentos da nossa vida. Quando tudo vai bem, Jó estava lá oferecendo sacrifícios a Deus. Quando tudo estava em mil maravilhas, Jó era um homem temente a Deus, justo e fiel, e se desviava do mal. Palavras do próprio Deus. Mas quando tudo deu errado, quando tudo deu viravolta, quando tudo aconteceu de ruim na vida de Jó, Jó permaneceu adorando ao Senhor, louvando ao Senhor, prostrado aos pés do Senhor e sem pecar, porque em tudo isso Jó não pecou. Que eu e você possamos aprender com isso, amados, que possamos buscar essa submissão nas nossas vidas, que possamos lutar contra nós mesmos, porque isso depende de mim e de você. Esta submissão a Deus, amados, nos momentos de tribulações. Por que eu estou falando isso, amados? Porque eu sei o quanto é difícil, quando as coisas dão errado, a gente ir lá e dizer assim: louvado seja o teu nome. É ou não é, amados? Sejam sinceros. A gente quer que tudo vá como nós queremos. Quando sai uma coisa fora, as orelhas começam a queimar, as mãos começam a suar, a paciência começa a ficar embaixo. Aí a esposa: o que está acontecendo? Não fale comigo hoje que eu não estou bem. O filho fala alguma coisa e fala: sai de perto de mim. No serviço a gente passa e fala assim: bom dia, e não conversa com mais ninguém. Ai, pastor, estou falando de mim, gente. Que nós possamos mudar isso na nossa vida. Nós não fomos chamados para ser assim. Nós fomos chamados para ser sal e luz do mundo. E hoje aconteceu algo maravilhoso comigo. Eu pensando nesse texto, com o sermão pronto, eu terminei de montar um câmbio de um caminhão hoje às 11 horas da manhã. Eu fui almoçar e disse: eu não vou tirar meu horário de almoço, eu vou só colocar o trambulador, porque na sexta nós não iremos trabalhar, porque o meu patrão vai viajar, e nós só vamos voltar na terça. Eu adianto meu trabalho, hoje eu deixo tudo pronto, encaixo amanhã, estou tranquilo, é o que eu tenho de tarefa. A última porca do trambulador eu fui montar, caiu dentro do câmbio. Eu coloquei a câmera que tem, não consegui o imã, eu tive que desmontar o câmbio inteiro para tirar a porca de novo. E fui terminar às 5:30 da tarde. Ele olhou para mim e falou assim: você está dando risadas? Eu falei assim, pensando no texto, eu falei: Senhor, me dá paciência, eu não posso pregar. E Deus falou assim: você está entendendo, amados? Deu tudo errado, estava tudo dando certo, de repente uma porca deu tudo errado. Deus é digno de ser adorado. E eu vi no caminho e falei: Senhor, como o Senhor é bom, como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor nos ensina. Eu preciso aprender, pedagogo na minha vida, porque eu sou uma pessoa assim, explosiva, mas eu não posso. Preciso ser como Jó, aprender a ficar em silêncio, aprender só a falar na hora certa. Esperei o pessoal voltar de almoço, tive que ficar, porque eu precisava ajudar a levantar para me pôr na girafa. O câmbio pesa 600 quilos. Deus me ensinando
que é necessário, que cada um de nós possamos aprender isso, amados. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e que nós possamos aprender a essa submissão a Deus nos momentos de dificuldades, de aceitarmos o que Deus quer para nós, ainda que saia fora dos nossos planos, ainda que as coisas sejam totalmente fora da curva, né? Hoje tem muito isso, fora da curva, que isso acontece, mas só acontece comigo, sim, só com você, aconteceu só com Jó, acontece só comigo. Foi isso que eu ouvi hoje. Falei, isso nunca, eu falei, também nunca aconteceu. É uma coisa muito simples, é uma porca em cima e ela caiu lá dentro. Não tem, mas caiu, aconteceu. Às vezes dá tudo errado, mas tudo acaba bem se nós adorarmos ao Senhor. Amém? Vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus, soberano, eterno e grandioso Pai. Louvado e santo seja teu nome, Pai, pelos ensinamentos maravilhosos que a tua palavra nos traz a cada dia. Que possamos, Senhor, ser homens e mulheres, jovens e adolescentes, moldados pelas tuas mãos, Senhor, ensinados pela tua palavra e guiados pelo teu Santo Espírito, Senhor. Nos ensina, Senhor, a sermos submissos a ti nos momentos das nossas dificuldades. Nos ensina, Senhor, a ficar em silêncio diante das adversidades. Nos ensina a falarmos somente para adorar e exaltar e engrandecer o teu santo nome, ainda que os nossos corações estejam partidos, Senhor. É o que nós te suplicamos nessa noite, agradecidos no santo nome de Jesus. Nos despede agora debaixo da tua graça, nos conduz em segurança para os nossos lares, nos dá uma noite, Senhor, de descanso debaixo das tuas potentes mãos. Visita cada irmão que está em casa, cada irmã, que o Senhor também toque na vida e no coração de cada um deles, que o Senhor tire toda a tristeza, toda a angústia e toda a dor, e que coloque no coração deles, assim como nos nossos corações que estamos aqui, a submissão que o Senhor colocou no coração de Jó, que o Senhor coloque nas nossas bocas as palavras que o Senhor colocou na boca de Jó, que quando formos falar nos momentos das nossas dores, possamos exaltar e engrandecer o teu santo nome. É o que nós te pedimos nesta noite, desde já agradecidos no santo nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, amados, até domingo, se assim Deus nos permitir. Quero chamar o irmão Robson, a irmã Elaine aqui à frente, e com o louvor nós vamos encerrar o nosso culto nesta noite. Amém? Aos demais irmãos que vão estar nos assistindo, né? Hoje nós estamos na quarta, vocês vão amanhã. Que Deus abençoe a vida de vocês, a casa, a família. Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês.